O eu de muitos homens pode ser considerado como consistente da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram o seu vestuário como parte do seu eu e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de 3 partes: o espírito, o corpo e a roupa. Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam sua personalidade se fossem despidas da sua roupa por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece-lhe ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas, conforme o homem sobe na escala de consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo. Em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade e existindo dentro dele. Sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar estes estados mentais e emoções por um esforço da vontade. E que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta, e, contudo, existe o mesmo eu. E assim, até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais, é capaz de pô-las no não-eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma aposta de valor.
Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados e mesmo os não muito adiantados podem ver na imaginação como pode ser realizado o processo. Depois que o processo de pôr de parte foi executado, o estudante possui a imposse consciente de uma seidade, que pode ser considerada nos seus dois aspectos, eu e ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações e outras condições são produzidas. Pode ser considerado como a matriz, como disseram os antigos, capaz de fazer a geração. Manifesta-se a consciência como um ego feminino, com latentes de criação e geração das progênies mentais de todas as espécies e reinos. Sente-se que as suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias do seu ego companheiro ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e a habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que percebe dentro da sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos dizem ser chamada ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais. Mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar a energia do ego masculino ao ego feminino, um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem esses dois aspectos.
O eu representa o princípio masculino de gênero e o ego representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu, o aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano, do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental, etc. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação.